meninas, mais uma edição do Jornal da Você Bem-Sucedida. Eu estou mega animada porque quem vai falar com vocês hoje é uma pessoa que eu mega ultra blaster admiro. Imagina uma mulher guerreira, super empreendedora, com uma família incrível, casada, que dá conta de tudo. Sabe aquela coisa que a gente fala, meu Deus, como ela consegue? É isso que eu quero que ela compartilhe com a gente hoje. Então vamos conhecer a história da Fátima. Vamos lá! Fátima já se apresenta para as mulheres, já conta um pouco da sua história, da sua formação, de como tudo começou aí na sua vida profissional, porque a gente está curiosa. Nossa, que honra estar aqui com vocês. Admiro muito vocês, tanto a Bruna, que estou conhecendo agora, né? Tô vendo as lives de vocês, junto com a Rachila. A Rachila é uma amiga do coração, que já era para ter chegado na minha vida há mais tempo, porque ela era vizinha da minha avó, conhecia minha irmã, frequentava os mesmos lugares que eu, e amo a história dela, né? Adoro ouvir tudo que ela faz aí no dia a dia. E quem dá conta de tudo, na verdade, não sou eu. Acho que é ela, viu? Mas a gente tem que ficar próximo das 5 pessoas que a gente mais quer entrar nos ritmos, né? E tem várias coisas em comum, sim, com ela. E a gente não tem que dar conta de tudo, não. Por isso a gente tem uma frasezinha que eu adoro ouvir da Rachila, que é "deixa comigo". É bem curta a frase, mas eu adoro essa frase. Ai, que Obrigada delícia! pelo convite, viu, meninas? Imagina! E Fá, eu queria agora que você contasse para as meninas, para as mulheres que estão assistindo, toda essa história de carreira, que já teve negócio, você já teve vários empreendimentos. Conta pra gente, como foi tua história profissional, por favor. Fazia tempo que eu não falava um pouquinho de mim, porque a gente tem sempre essa coisa, né, de estar conectado a vários amigos empreendedores, várias pessoas que fazem segmentos diferentes. Eu me rodeei de pessoas de segmentos diferentes que soubessem o que eu estava fazendo agora, para que eu tivesse uma legião de vendedores do meu próprio negócio, que não é um negócio próprio, né? Eu sou funcionária de uma empresa que é um botão de emergência para quem mora sozinho ou fica algumas horas do dia sozinho, que é a telehealth. Fazem 4 anos que eu comecei a trabalhar nesse segmento de longevidade e eu tenho 16 anos na área de educação. Então, eu era diretora de escola, trabalhei com essa área de direção de escola, coordenação de escola, me formei no ano de 2000 e de lá para cá eu ainda me sinto uma educadora, porque eu ensino as pessoas a morarem sozinhas por mais tempo, a terem mais autonomia, a dar muita tranquilidade para o familiar. Mas eu sou funcionária de uma empresa que está sediada em São Paulo, que existe há 14 anos, e a gente cuida de mais de 12 mil vidas, né, nível Brasil. Então a gente ajuda os familiares mesmo a terem essa tranquilidade de deixar os pais morarem por mais tempo sozinhos ou ficarem algumas horas do dia sozinhos. E nessa jornada eu fiquei 7 anos como marketing multinível, né? Então fiz Herbalife aí por 7 anos. E quando eu estava grávida da neném, né? A gente tem um filho de 19, estou casada há 20, 10 de namoro com o Fulvio, então são 30 anos com ele. Enxugando as lágrimas aqui depois de ouvir a Rachila falar de mim. E são 30 anos juntos com uma pessoa, imagina, muito mais da metade da minha vida junto com ele. Então a gente tem um menino de 19, o de 16, né, o Hector e o Dimitri, e a Paola de 4 aninhos. E quando eu estava grávida dela de quase 6 meses, eu já tinha conhecido a telehealth, já tinha me apaixonado por esse segmento e veio a oportunidade de abraçar logo depois que ela já tinha nascido. E aí eu fui trabalhar com eles na representação e parei um pouquinho de fazer a questão dos grupos de marketing multinível com a Herbalife. Mas continuo usando os produtos, adoro os produtos, tem vários parceiros lá. Só fiz muitos amigos no marketing multinível. Você teve uma loja, não teve? Quando você trabalhou para a Herbalife? Eu tive um espaço de vida saudável dentro da Academia Hammer, ali perto da Princesa do Oeste. Ali eu fiquei quase 5 anos, depois mais 2 anos perto da Miami. A gente atendia uma média de 100 pessoas por dia para tomar os 3 copos e para melhorar a saúde, energia, disposição. Adorava fazer isso, mas eu ainda era diretora de escola, então era como se fosse uma renda extra, como se fosse realmente uma renda adicional. Aham, entendi.
Gente, eu acho válido aqui ressaltar, falou, porque assim, qual o foco da Você Bem-Sucedida? Trazer mulheres empreendedoras. Aí você pode estar se perguntando, mas a Fátima hoje ela trabalha como funcionária. Então, aí mora o segredo. Porque assim, a gente acredita que o empreendedorismo é só quando você tem um CNPJ. Mas eu acredito que a gente pode ser empreendedora dentro da nossa casa, a gente pode ser empreendedora trabalhando numa grande empresa, a gente pode ser empreendedora de várias formas. E a Fátima ela já foi empreendedora de ter, né, um negócio próprio dela com a Herbalife. E além disso, a Fátima ela não contou aqui porque ela é muito humilde, mas ela sempre bate recordes de venda. Então, assim, quem tem ela na equipe, eu lembro que uma vez eu participava de um grupo de networking e o pessoal ficou muito interessado em querer contratar vários empresários, assim, queriam contratar a Fátima, de ver a performance dela, de ver como ela fala, de como ela explica o produto dela, de como ela veste a camisa da empresa, que hoje ela trabalha na Telehelp, ela veste a camisa e fala, eu acho que melhor do que o proprietário da Telehelp. Eu acho que ele deve ter muito orgulho da equipe que ele formou, né? Que eles formaram. E hoje eu acho que todas nós temos muito que aprender com ela, porque se existe uma pessoa expert em vendas, é essa mulher que vocês estão vendo aqui. E por isso eu queria te perguntar, Fátima, você fez algum curso de especialização de vendas? Como que você tem esse dom todo para vendas? Como é que faz para parar de chorar? Ai, tem que pegar o lencinho agora. Cheira a lavanda. Vou ter que buscar meus olhinhos ali do outro lado. Na verdade, eu acho que a gente pode empreender no CNPJ de alguém. Eu acho que a gente não tem os riscos de um negócio próprio quando a gente está como CLT, como a gente... Foi uma oportunidade, na verdade, né? Eu fui convidada para tentar fazer Campinas ter o fortalecimento da marca, porque um botão de emergência, ele é muito importante, ele é uma prevenção na vida das pessoas, mas ele também pode ser lido por um 60 a mais como um atestado de que estou velho, assim como quando a pessoa vai fazer a habilitação novamente, né, e é recusado. E aí deve ser para ele essa situação de frustração, como a vida toda da gente, a gente vai ter várias frustrações e a diferença é o tempo que a gente vai levar para sair dessa frustração e entrar numa próxima frustração que há de vir. Então, era um desafio, foi um desafio aceitar essa situação de poder falar com mais pessoas diferentes todos os dias, com a questão do dispositivo. Eu tive que entender nicho do nicho, porque eu tinha que entender quem eram as pessoas, como se comunicar com esses 60 a mais, onde eles estavam. E aí eu lembrava um pouco do Globo Repórter, onde estão, onde vivem, onde falam, o que comem. Porque eu era diretora de escola, né? Apesar de ter trabalhado com supletivo, com o EJA, eu ainda não tinha essa ideia de como você entrar dentro da casa de um 60 a mais, você ser recebido por ele com um café, com um abraço, o tempo de escutar, né? Você tem que escutar muito mais a realidade dele, a necessidade dele, a rotina dele, as expectativas dele. E aí eu fui entender que se eu estivesse dentro dos grupos de network e se eu estivesse ajudando os empresários que têm pouco tempo para poder estar desenvolvendo, tem o seu tempo de desenvolver o seu negócio, mas essa pessoa também tem que ter tempo para os pais, né? Para poder cuidar dos pais ou dos avós. Então a gente acaba entendendo que a gente precisa entender a comunicação com eles, porque não era diretamente só falar com os 60 a mais. E a gente às vezes não tem todo esse domínio de o que a gente vai fazer num caso de emergência com alguém que a gente gosta. A Rachila está com um esposo dentro de casa, acontece de tomar um escorregão e começa a sangrar, e sei lá, vamos pensar no pior. Ela vai cuidar dele, ela tem que ter o tempo de atenção ali com ele. Então, se fosse ver, todo mundo poderia ter um dispositivo desse dentro de casa. Você aperta o botão, a empresa vai fazer o trabalho dela de ligar para uma lista de emergência que você confia, que tem a chave da sua casa, porque nenhuma ambulância arromba. Ela precisa de alguém para abrir essa porta. Você está lá para abrir, mas ao mesmo tempo você quer cuidar dele, você quer dar atenção para ele. Então, dei um exemplo aqui só para a gente entender que é para todo mundo. Eu tenho um cliente de 13 anos que tem asma, que usa o dispositivo. Eu tenho uma tia de 46 anos que teve um princípio de AVC, ela também usa o dispositivo.
mas é mais realmente ter para não usar, assim como o seguro do carro da gente. Então, quando eu pensei como eu vou fazer para achar esse nicho, eu não tive treinamento, eu fiz pedagogia, depois eu fiz mestrado, todos na área de educação. Então, minha formação é na área de educação. E quando eu comecei a tomar os produtos da Herbalife em 2007, 2008, eu me apaixonei pela energia e pela disposição, comecei a entender um pouquinho de que aquele produto eu podia compartilhar com outras pessoas, porque o pessoal me perguntava como você faz para não sei o que lá, não sei o que lá, isso lá. E aí eu falei assim, bom, já tem negócio aí, porque se tem um público, tem uma oportunidade. E a gente foi entender um pouquinho mais sobre os ganhos, e dentro dessa, eu falo que é uma MBA de prospectar, de cuidar, de se doar, de ensinar aquilo que está te fazendo bem, mas você ganhando um percentual ou de atacado, ou de varejo, ou de royalties, porque é uma forma inteligente de se distribuir a renda. Eu gosto demais dos ganhos com marketing multinível, eu entendo isso. E entendo que a duplicação do nosso tempo, imagina se a gente tivesse 30 rachilas espalhadas por Campinas e se duplicando aí. Então, assim, eu acho que é uma forma muito inteligente da rachila também ter uns níveis de royalties por ter ensinado alguém a fazer o mesmo que ela. Então, gosto demais dessa forma de distribuição de renda. E aí, quando eu fui ficar dentro dessa empresa, a gente tinha os treinamentos corporativos e é onde eu sou assim, eu sou muito grata pela companhia, porque não é uma faculdade, não é uma universidade, mas é ali que eu falo que eu tive um MBA de atendimento, um MBA na prática, né? A gente tinha na prática os clientes ali para fazer o que tinha que ser feito e os treinamentos corporativos que a gente ganhava da empresa, que a gente se qualificava, na verdade, para os treinamentos de liderança. E a gente teve treinamento com várias pessoas, né? Vários nomes, que ajudaram muito a gente a entender essa parte de como cuidar do cliente, como se doar, como entender o que ele está precisando e dar aquilo que ele está precisando. E prospectar, na minha cabeça, veio muito fácil para a telehelp por conta dessa situação de Herbalife, porque às vezes a pessoa quer emagrecer, mas não quer fazer o que tem que ser feito para emagrecer, não quer entrar numa rotina diária mais saudável, não quer abrir mão do grupo de amigos que são influência para ela naquele momento, e cuidar da saúde dela e cuidar do corpo dela é mais importante muitas vezes do que você abrir mão de algumas horas com algumas pessoas que não estão sendo influência positiva para você naquele momento na sua saúde. E você priorizar tudo isso. A mesma coisa eu trouxe para a telehelp. Eu pensei, bom, eu vou ter que falar com as pessoas porque elas não sabem que isso existe. Então, o abordar, né? É lógico que a gente não entrava dentro de um ônibus. Oi, gente, tudo bem? Quem precisa de um botão de emergência? Quem tem 60 a mais dentro de casa? Não é isso. Mas é o entender aonde eu conseguiria abordar essas pessoas para prospectar e tirar essas listas, né? De pessoas que têm interesse em saber mais sobre o dispositivo, saber mais sobre a prevenção. Então, eu acho que dentro dos treinamentos mesmo, como você perguntou, você teve você fez algum curso? A gente fez os cursos dentro das formações, né, do corporativo, da empresa, mas voltado sempre para desenvolvimento pessoal, para você entender qual é o seu objetivo, o que você tem que fazer todos os dias um pouco melhor para que você chegue naquela meta e naquele objetivo. Olha, que perfeito isso. E a mentalidade, né? Mentalidade empreendedora desde o início também, né, Fátima? Que você teve a oportunidade, aproveitou e aplicou, né? E colocou em prática e foi sempre melhorando. Se cercar de pessoas que estão tendo os números, né? Eu falo que para a gente ser mentor de alguém, para a gente poder explicar para alguém alguma coisa que tem que estar dando certo para você, e às vezes não é a mesma ferramenta, eu acho que a ferramenta tem que se encaixar com a pessoa. Então, cada um no seu segmento tem que entender aonde está o seu público, quem é esse avatar, quem é esse público-alvo, como é que você traça esse público, como é que você vai chegar. Eu fico impressionada de ver a quantidade de clientes que a Rachila tem pelo Instagram, as pessoas que seguem ela, que conheceram ela por causa da transparência dela. As pessoas estão na rede social para ter, como vocês têm falado muito nas lives de vocês, para ter entretenimento, para estar se distraindo, principalmente nesse momento de pandemia. E aí a gente tem essa continuidade do trabalho dela, porque as pessoas que já usaram os serviços dela indicam.
Então, você ter um chefe que te elogia, eu falo que é maravilhoso. Então, você vê suas performances, você vê que você tem prospecção própria, você não fica só esperando leads que a empresa te envia. Isso é incrível, isso não tem preço de verdade. Você é um profissional diferenciado quando você sabe prospectar. Mas quando você tem um cliente satisfeito, que mesmo você sendo só um vendedor, você consegue ter esse acompanhamento, você entender como que está o produto dentro da casa dele, você saber quantas vezes ele usou esse produto e que ele teve um retorno positivo daquilo que era a expectativa dele, ele vai estar sempre falando bem de você, ele vai estar sempre te indicando, e essa lista de prospecção, ela não vai parar. Porque uma pessoa que indica a outra, isso é muito mais gostoso do que um elogio de um chefe. Eu não vou dizer que é mais gostoso que um bônus que entra financeiro ali para você monetizar dentro da sua casa e ajudar a sua família, né? Porque a gente não faz filantropia em nenhum dos negócios, a gente precisa do dinheiro, é uma energia muito boa o dinheiro. Então, acho que a gente tem que entender que a gente trabalha para isso, para ter as coisas, para conquistar as coisas, para se sentir produtivo, para se sentir ativo. Mas se você não souber o que você tem que fazer um pouquinho todos os dias, esse resultado não vai chegar. Então, acho que e tudo vem de cliente novo todos os dias. Não tem como você fazer cliente novo todos os dias se você não estiver mostrando o seu serviço, mostrando para que você veio para esse mundo, né? E é isso, vamos fazer barulho aqui. Adorei. Sim, e a gente fala muito dessa parte de conhecer de verdade o cliente, além do técnico, mas de forma mesmo próxima, de forma humanizada mesmo. Você está perto do cliente. E a Fátima contando, gente, não há dúvidas da importância de você, de fato, construir um negócio próximo do seu cliente, né, Fátima? Não só para fazer uma venda, mas até uma das lives a gente falou, o interesse não é você fazer uma venda, é você vender sempre, a pessoa está sempre comprando de você, está sempre lembrando de você, te recomendando, né? Você, de fato, fazer parte da vida, da mente da pessoa, você se posicionar como algo presente na vida dela, né? Você resolver alguma coisa para ela, isso ela não vai esquecer de você, né? Muitos segmentos você faz a venda uma única vez, né? Você tem um vendedor de colchão, você vendeu uma única vez para a pessoa. Você vendeu um botão de emergência, você vai instalar, é uma mensalidade que o cliente vai pagar, mas é um dispositivo que ele vai usar para 10, 15, 20, 30 anos. Mas quando você tem esse cliente satisfeito, que você continua acompanhando o processo, você consegue ter essas referências que vão chegar através da experiência dele. E a gente tem visto, né, nesse período de pandemia, que muitos, e já antes até, a nova era de negócios aí, né, muitos profissionais, muitas profissões vão ser substituídas. Todas elas que tiverem processo, elas vão conseguir ser substituídas. Mas acho que o fator humano, essa coisa da personalização do atendimento, essa coisa do afeto, do acolhimento, todos os segmentos que conseguirem continuar fazendo isso, você nunca vai ser substituído por você ter esse dom do servir, por você ter esse dom da comunicação clara, para você poder, sempre que você estiver falando alguma coisa com alguém, pensando, será que ele me entendeu? Porque a responsabilidade da comunicação é minha. Então, se eu falei, oi, tudo bem? Bom dia, eu sou a Fátima da Telehelp, que é um botão de emergência para os 60 a mais, acabo não falando idoso, né? Porque tem gente que não gosta do idoso, mas a pessoa é o quê? Já teve gente que falou assim, é empréstimo? Aí eu, não, você tá precisando de empréstimo? Eu tenho uma amiga para te indicar, mas hoje eu tô te ligando porque eu sou a Fátima da pulseira com botão de pânico. Ah, da Telereal, agora entendi. Então, assim, tô dando um exemplo, tá? Mas e às vezes acontece isso dentro de casa, né? Várias vezes, Paola, pega tal coisa pra mamãe. Onde que tá? Até você falar, porque a gente tem memória fotográfica, né? Você fala que mulher, Deus fez, jogou a forma fora. E aí, se ela tá na estante, pra cima daqueles livros, pertinho dos olhinhos da mamãe, embaixo não sei do que, perto do guarda-chuva. Precisa ser mais detalhado? Só ir lá e pegar.
Mas isso mas nossa, mas estava lá mesmo, né? Então, assim, acho que só para exemplificar essa coisa da comunicação clara, e eu tenho visto demais a Rachila conseguir fazer isso demais nos stories dela. A Bruna, toda vez que está fazendo as lives com a Rachila, vocês têm uma comunicação tão gostosa entre vocês duas, parece que vocês já se conhecem de outras vidas, né? Incrível, fico tão impressionada. Às vezes não consigo assistir no mesmo momento que vocês estão, quando vocês estavam fazendo 6h30, era bem o horarinho que eu estava terminando de mandar as planilhas para minha chefe. Meu marido que fala, você adora falar que você tem chefe, né? Eu falo, eu adoro. Porque ou o meu cliente é meu melhor chefe, ou eu tenho alguém para estar sempre, não é cobrando, sabe? Mas acho que a gente mostrar, e também não é mostrar serviço, é você poder compartilhar com alguém aquilo que você está fazendo e mensurar, e você ter uma ideia se você está no caminho, se dá para modificar um pouquinho e melhorar um pouquinho daquilo que você fez no dia, melhorar para o outro dia, né? Porque é isso que é um plano de 90 dias, a gente copiar um dia que você desenhe ele perfeito no seu planner, na sua agenda, seja lá, eu gosto muito de papel, então eu tenho planner, mas sei que tem muita gente que já está mais evoluída aí fazendo tudo no Trello. Google, no sei lá, no Trello eu também tenho, mas o Trello ainda não é um CRM tão bom, né? Eu ainda tenho que fazer alguma coisa no Trello, mas ainda tenho que colocar no meu despertador. A cliente pediu para ligar às 16h30, então 16h28 o despertador está tocando e escrito lá, ligar para fulano, lista 11.2. Eu acabo fazendo esse tipo de coisa, mas é porque eu não tenho CRM tão perfeito ainda. Mas acho que porque vendedor não gosta, né, de ficar muito em planilha. A gente gosta dessa coisa da comunicação mesmo, de estar na frente do cliente, de estar ajudando ele. Acho que é isso, meninas. Fátima, agora conta pra gente. A gente está bem na pandemia e muitas empresas, muitos empreendedores estão se readaptando e levando tudo para o home office. Como é que foi para você essa adaptação? Você também foi para o home office? Como é que você está conseguindo equilibrar tudo isso? Conta um pouquinho pra gente. Claro. No dia 14 de março foi aniversário de 19 anos do meu filho. Então é bem marcante esse dia. A gente saiu para uma churrascaria e foi o último dia que a gente saiu de casa, a família toda juntas, né? No domingo de manhã a gente já não saiu e já estava toda essa conversa de pandemia. Na segunda-feira a empresa colocou todo mundo em home office. E aí eu fiquei trabalhando as ligações para os clientes, né? Para os meus parceiros, para eles lembrarem como é que estavam as campanhas em andamento, mas tudo telefone. E aí começou essa situação de ter esses controles mais rígidos, né, no Excel, como eu estava falando para vocês, de ter esse CRM detalhado de quantas pessoas a gente está ligando, porque é diferente quantas pessoas eu visitava, para quantas compravam o dispositivo e já entendiam que era o momento de instalar a prevenção, para quantas pessoas a gente tem que falar no telefone, essa coisa de tentar fazê-lo entender a necessidade. E um fechamento também, porque quando você coloca o equipamento dentro da casa e a pessoa vê funcionando, ela não quer que você desinstale, ela já quer que eles já decidem ali na hora como fazer para pagar as mensalidades e tudo mais, que é um custo super tranquilo, né? Acho que eu não falei para vocês, mas é uma média de R$5, dependendo do serviço, por dia. Então é um serviço muito em conta. O que a gente faz aí com R$5,60 por dia, né? E aí fazer por telefone foi um pouco mais desafiador, porque a pessoa tem que estar disponível naquele momento, muita gente recebendo muitas ligações, né, de telemarketing, então a gente tem que entender essa melhor momento para falar com o cliente também. Então, às vezes eu conseguia falar e ele estava ocupado, e a gente ligava depois. Então foi um controle de quantas pessoas, e começar a fazer de novo um fator para quantas pessoas ligar, para quantas a gente conseguia apresentar a oportunidade. Eu estava trabalhando então na sala da minha casa. Não vou falar para vocês que estava confortável, porque não estava, porque trabalhar na sala você acaba não tendo muita liberdade de falar, de não ter barulho, né? Então eu tenho um portão bem atrás da janela de casa, e aí vira e mexe era a moça do pão que batia por lá, quer pão? E aí, ou então o gás que passava, do ovo, e tudo que vocês possam imaginar. Então, sempre tinha alguma interferência em alguns momentos. Às vezes eu estava até com a minha coordenadora em call, ou até com alguns clientes que a gente conseguia fazer via videoconferência para poder mostrar o funcionamento do dispositivo. Sempre tinha algum barulho, alguma coisa, porque o home office é isso mesmo. Ou a Paola, que adora sair em todas
as conversas e ela chega pertinho. Se ela estivesse perto, eu já ia chegar: oi, Bruna, eu sou a Paola, 5 anos, meu cabelo é cheio de cacho, alguma coisa assim. E aí, quando foi mais. Como eu falei para vocês, rodeada de parceiros, eu acabei fazendo uma parceria com a Grazi, da Regra Corporativos, e coloquei cadeira, coloquei mesa, tudo com apoio dela, né, dessa parceria com ela. E além disso, eu hoje estou aqui falando com vocês de um coworking, mais ou menos uns 20 dias atrás, 25 dias atrás, a gente teve a oportunidade de fazer também algumas horas aqui no coworking para ter esse foco, né, essa coisa das ligações. Mas acho que o que fez dentro desse home office o mais questão de equilíbrio e tudo foi tentar fazer as meditações todos os dias de manhã. Então eu acordava, colocava para despertar, colocava 4h20, 4h22, essas coisas das horas quebradas que eu adoro driblar o cérebro. E desde dezembro, na verdade, a gente já estava fazendo algumas lives às 4h59 para poder ter esse tempo da gente, né? Esse tempo de estudo, esse tempo de concentração nossa, de mindset mesmo, de estar se sentindo poderoso todos os dias. Então a gente já fazia tudo que tinha que fazer logo de manhã em relação à meditação, a estudo. E aí quando você começa seu dia assim, parece que tudo flui diferente. E aí eu também conheci há 2 anos atrás, através de um dos parceiros também, que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o nosso encontro aqui, que são os óleos essenciais, né? Então, aromaterapia, eu falo que demorou demais para entrar na minha vida, porque uma gotinha equivale a 30 xícaras de chá da erva. Eu tenho usado os óleos da doTERRA, tenho indicado para muitas amigas, porque realmente faz toda a diferença a gente inalar uma lavanda, colocar um lemon na nossa água para poder ter um detox. Eu não uso mais remédios, então eu tinha muita crise de enxaqueca, muita sinusite, muita rinite para todas as ites. Imagina a gente com essa história do Covid e a gente espirrando que nem uma louca de rinite. Todo mundo ficava, nossa, ela, né? E às vezes eu tava até em live, o pessoal, nossa, você tá bem? Eu falo, eu tô de rinite, mas já vai melhorar. E aí, os óleos, eles acabam ajudando, eles são milenares, né? Jesus ganhou óleos essenciais na manjedoura. Eu só penso que tudo tem a hora certa, mas eu conheci há 2 anos atrás, eu nunca vou esquecer a forma que foi. Eu tava na SIC de manhã e eu falei que eu tava com muita dor de cabeça. A Manon falou assim: passa esse olhinho na sua testa. 2 minutos depois, tava um geladinho na minha testa, né, que é o Peppermint. E aí tinha sumido a minha dor de cabeça. Eu lembro que eu estava como membro nas mesas e procurando ela, que estava de convidada num canto lá. E eu falava, meu, essa nega é uma bruxa. O que ela fez comigo? A dor de cabeça sumiu. E aí depois a gente teve a oportunidade de conhecer os outros, né? Tem vários para hormônios. E eu que já estou aí com 42 anos também, acabei melhorando essa parte, né, de libido e de questão de equilíbrio hormonal com os óleos. Então tem 3 óleos incríveis, que é o Gerânio Salves Clareia e o Ylang Ylang. A gente acaba ficando até especialista no que a gente fala, porque a gente ganha alguns cursos de aromaterapia, ou a gente paga mesmo porque a gente quer ter algum hobby, não é? Acho que a aromaterapia entrou na minha vida para me trazer esse equilíbrio, né? Porque a gente, como vocês falaram no começo, né? Eu empreendo no CNPJ do meu chefe. Só que todo mundo acha que eu sou dona da Telehelp em Campinas e eu não sou dona da Telehelp. Ela só é dona do meu coração. Mas com a aromaterapia, acabou que eu tenho um hobby. Eu consigo ajudar, às vezes, minha avó que está com uma dor de artrite. Olha, tem o lemongrass, vovó, passa na perna. Inala esse cheirinho bom que vai remeter à sua infância. Então, assim, acho que me encantou. É um mundo que não tem volta, eu falo que não tem volta. Agora eu uso óleo para tudo, óleo até para fazer algumas comidas em casa. Eu tenho acho que uns 80 óleos abertos, e aí vou fazendo as reposições deles. Às vezes alguma amiga me pede, e aí com essa margem, né, de que eu entro lá no site e pego os óleos, tem sempre uma margem de desconto para quem é um consumidor inteligente, digamos assim. Então com esses bônus eu pego mais óleos para usar em casa, né? E aí tem óleos para tudo que você imaginar, em vez de a gente usar remédios que vão estar danificando alguma outra célula do nosso corpo, né? Tem sempre os efeitos colaterais, porque o nosso corpo não entende porque você está tomando um remédio para dor de cabeça, porque todo o resto do seu corpo vai ter a absorção daquela medicação. Ou você tem uma dor, você está tomando um anti-inflamatório, você detona com o seu rim, né? E a gente sabe que o rim tem um X de filtros,
né, na sua vida. Depois dos 60 anos, isso vai ficando pior, esses filtros, né? E aí é uma doença bem silenciosa, essa situação do rim, então a gente indica bastante alguns óleos para cuidar dessa parte de dor muscular, e aí é tudo muito natural. Uma gotinha a gente inala esse cheirinho, ou a gente coloca num difusor. Tem alguns que a gente também pode ingerir, que por conta do CPTG, que são as 14 certificados de pureza que a doTERRA tem. Então, é muito diferente de qualquer outro óleo que a gente veja no mercado. Então, eu confio demais na marca, confio demais nas minhas parceiras. E tenho lá meu site oficial, onde eu consigo entrar lá, comprar e indicar quem quiser pegar também. Entra direto lá nessa loja. E aí a gente é muito bem atendido, porque a gente tem tá tudo pronto. Entra lá, tem vários e-books, várias coisas para a gente entender melhor como fazer para a gente ser aromaterapeuta do nosso lar. Olha que especialização bacana, né? Que eu consegui aí, depois de alguns anos trabalhando com outras coisas, nunca nem imaginei que um dia eu fosse me apaixonar tanto por aromaterapia. E é uma distração mesmo, sabe? Até outro dia a Sheila tava com dor e eu falando, eu tenho que tentar levar um olhinho para ela. Você fica querendo compartilhar aquilo que é bom, né? Do mesmo jeito que eu vejo ela compartilhando aquele restaurante japonês toda hora, matando a gente de vontade. Ou então aquele bolo que ela compra das meninas do condomínio. Tudo que ela posta, a gente fica morrendo de vontade, né? Mesmo que ela não posta, isso que eu falo pra ela, gente, não vamos falar dos nossos maridos, porque as pessoas estão nos observando. Então a gente tem que falar mal do marido na rede social, combinado, meninas? Ai, gente. Adorei. Ai, gente. Nossa, eu adoro óleo essencial, Fátima. Ai, meu Deus, eu tenho uma caixinha assim, cada vez que eu vou das farmácias, eu falei, qual que eu não tenho para eu poder trazer? Eu descobri no ano passado, com dor também. Eu tava com dor, daí uma amiga minha pingou Peppermint no ombro, sumiu a dor. Eu falei, gente, então aqueles óleos que eu tenho lá em casa servem para isso também? Eu sou muito fã, muito fã. Eu uso todo dia de manhã eu chamo de ritual da manhã agora, né? Isso. Eu uso sempre, eu ponho ai, gente, é um umidificador, né? Que tem. É difusor. Põe no difusor. Nossa, eu sou muito fã. Tava doida para escutar você falar deles. Que legal. É muito legal, gente. Traz um equilíbrio muito grande mesmo. Eu não sou profunda conhecedora, tá, gente? Igual a Fátima. Eu sou curiosa mesmo. Já me chamo de profunda conhecedora de tanto que a gente usa, de tanto que a gente indica. Porque assim, ao nosso redor sempre vai ter alguém reclamando de alguma coisa, né? E todas as dores, eu falo muito que o corpo fala. Então sempre tem um fundo emocional. E os óleos, eles são terapêuticos, não é apenas um cheirinho. Mas eu só fico mesmo triste porque eu queria que isso já estivesse na minha vida há muito mais tempo. Mas desses 2 anos para cá, eu tenho conseguido resolver várias situações sem medicamento. E isso já me deixa feliz, né? Que a gente fala que o que é bom, a gente queria ter conhecido antes, né? Mas, por exemplo, um lavanda, que é um calmante, que vai ajudar a gente a controlar esses níveis de ansiedade, você que está irritada, né? Nesse momento de pandemia está todo mundo muito reativo. Ela também serve para uma queimadura. Outro dia eu estava fritando uma linguiça para o fulvo, espirrou um óleo na minha mão, na hora eu passei lavanda, e ele também tem efeito de clareamento, o pessoal que faz depilação e fica com manchas aí, ou essa coisa de picada de inseto, ele serve para muita coisa. E lembrando que é sempre muito natural. Então, acho que quando a gente vai para essa linha do natural, e o que mais me encantou, eu estava conversando com a Sheila sobre isso, ela tem feito, né, a questão do poder do amanhã e tudo, o Milagre do Amanhã, que é o livro. E a gente entender que frequência vibracional é isso que ela está fazendo. Não é só nas nossas orações, não é só quando você tem o poder da gratidão trabalhando dentro do seu dia, que você fala, nossa, que bom que isso aconteceu, que eu sou grata por isso, né? Não é só o agradecer. Quero dizer que frequência vibracional a gente também consegue através dos óleos essenciais. Olha que legal, né? Quando a gente inala uma gotinha, também aumenta essa frequência vibracional e você muda a sua energia mesmo, a sua disposição. Então, acho que é por isso que eu me encantei tanto. E com a marca, sabe, Bruna? Por causa dessa questão da pureza mesmo. A gente pega alguns outros que acaba não conseguindo ter essa questão de... Se você um gerânio, por exemplo, se você cheirar um gerânio de outra marca, que eu já fui testar, não tem essa mesma potência mesmo, né? De pureza e grau de... acho que é mais a questão do grau de pureza mesmo, que a gente fica pensando, porque para baratear, às vezes colocar outras coisas não é
não é legal, né? O corpo não absorver, né? Se tem alguma coisa que é mineral, o corpo acaba não absorvendo. Mas E, que bom que você tem Fátima, as experiências também assim. falando nessa questão de energia, de equilíbrio, que a aromaterapia te ajudou tanto hoje, eu queria que você compartilhasse um pouco como que é essa tua vida, né? Porque empreende, trabalha, tem filhos, marido, casa para cuidar. Eu queria que você mostrasse para as mulheres que estão assistindo como que você consegue dar conta de tantas áreas da tua vida. Porque eu, por exemplo, sou empreendedora, mas não tenho filho, só tenho um filho a pet, que é bem diferente. Então, conta pra gente, como você consegue equilibrar tudo isso? Olha, boa pergunta. Na verdade, a gente não tem que dar conta de tudo, né? Como eu falei para vocês, eu tô com o Fulvio há 30 anos. A gente tem que entender que a gente tem várias funções, né, no dia. A gente é mãe, você nesse caso ainda não, mas é mãe do seu pet lindo, gostoso. Você é filha, né? Você hoje é esposa. Então, você também é uma amiga muito querida, você é uma parceira que está sempre referenciando, sempre conectando pessoas. Eu acho que a gente é irmã, eu pelo menos, né, tenho 2 irmãos, um está em Santos e a minha irmã que é sua vizinha, que é uma fofa, que tem as crianças, então a gente também é tia, a gente é neta, a gente tem tantas funções ao longo do nosso dia e a gente não tem que dar conta de tudo. Eu acho que quando você sai dessa lei da inércia, né, você está em movimento, as coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo. Então, a única coisa que eu tento fazer é a percepção. Acho que isso, o curso da formação de coaching que eu estou terminando me ajudou bastante para ter ferramentas para perceber quando você está muito irritado, quando você está muito cansado, o que você tem que fazer para sair, né? Eu falo que o tempo que a gente tem para sair de um problema e chegar no outro é a energia que você vai ter para resolver aquilo. Como é que você vai lidar com aquela situação? E aí, o que eu ando fazendo? De dezembro para cá, na verdade, eu tinha colocado uma meta para aumentar os números dentro da telehealth. E aí eu comecei a acordar mais cedo para fazer os meus estudos bem cedinho e não interferir na minha jornada de trabalho de mais de 8 horas todos os dias. Porque eu queria essa meta. Então, eu queria aumentar os números de prospecção, aumentar meu funil de vendas. Aí eu tracei um plano de 90 dias e dentro desse planner, vou até mostrar para vocês, o pessoal adora quando eu mostro meu planner. Peguei uma folha aleatória aqui que eu abri, e aí eu coloco no meu planner, eu funciono assim, gente. Aí tem a coluna do dia, eu separo, né, o horário da manhã, o que eu tenho lá. Se eu tenho que fazer 30 ligações, eu vou separar das 9 às 11 ou 11h30, que é um horário que dá para ligar para cliente, não dá para ligar 9, 8h30 e tal. E aí aquele horarinho é o horário das ligações. Eu sempre coloco antes disso horário de e-mail, horário de postagem no Instagram, por exemplo, que a gente faz. Você não precisa ficar escrava da rede social, mas você precisa estar lá, as pessoas precisam te conhecer, as pessoas compram primeiro você, depois elas compram um produto que você está comercializando ou serviço que você presta. Então, acho que primeiro essa coisa da confiança, e a rede social, a gente sabe que curtida não paga conta, como vocês falaram em várias lives. Mas se você cria um relacionamento, imagina se você consegue ter o domínio de entrar no particular dessas pessoas, conhecer um pouquinho do mundo delas e oferecer aquilo que você tem de melhor, né? O que você veio fazer no mundo, oferecer para essas pessoas e dessas pessoas acabar alimentando um funil de vendas. Eu acho que é incrível a rede social nesse sentido. A gente tem outras formas de prospecção, como eu falei para vocês, eu adoro 1-a-1, né? Adoro essa coisa do network mesmo. Já bati de porta em porta, né? Então, assim, já fiz condomínio, ia lá, falava com o síndico, ia nas clínicas médicas, conquistava a recepcionista para que elas deixar folder, deixar material. Hoje em dia, isso não é possível. Então, nesse processo de pandemia, eu só melhorei aquilo que eu já estava fazendo em separar melhor aqueles horarinhos e respeitar o seu momento. Então, se eu tenho 2 horas de almoço, aí eu desligo de tudo, vou lá mexer com a comida ou já deixei descongelando. Então, e acho que algumas coisas que a gente vai fazendo é como vocês estão fazendo o livro do Milagre da Manhã. Quando você vai fazendo algumas coisas como disciplina, em algum momento isso já virou uma rotina. E se for uma rotina saudável, então melhor ainda, né? Então que você consiga se reenergizar todos os dias, né? Depois de uma boa noite de sono. Então, eu coloco lá as leituras, a meditação, tenho escutado o Tadashi desde que ele começou no online, já conhecia ele fora do online.
Aí faço a meditação com ele, que ele fica ali com a gente uns 42 minutos, 40 minutinhos. É o momento que eu inalo meus olhos, faço os 15 minutos da respiração correta ali com ele, escuto aquelas palavras calmas que só ele sabe falar. E aí depois ainda faço um período de leitura, de resumo de algum livro que eu tô lendo. Aí o de hoje é o 10 vezes. Aí tem um PDF depois. Não sei se vocês gostam de PDF. Esse aqui que é o livro que eu tô lendo, eu tô reestudando. Esse é um livro que eu ganhei, aí eu vou preenchendo tudo. Ó, esse é um livro que eu ganhei da minha madrinha de casamento em julho de 2014. Já estudei ele algumas vezes e agora eu tô no momento de novo, né? Vi o sonho se prostituindo na zona de conforto. A frase gente, que eu anotei. não é só dedicação, é disciplina, dedicação, foco, né? E aí, assim, se a gente consegue fazer isso, depois o resto do dia vai fluindo. Você tem que ter esses números mesmo, né? Se você tem que fazer os números de prospecção, os números de ligação, o número de acompanhamento, as pessoas que te dão algum feedback de, tem uma pessoa para te indicar, então você também tem que contar para ela como é que foi aquela indicação. Eu acho que é importante você fazer essa sequência dessa ponte e separar mesmo um momento para você, um momento para você ter o seu momento do nada, do ócio produtivo, que a gente costuma dizer, e tudo isso é planejar. Tem que planejar até para namorar. Eu falo que você tem que planejar quantas vezes na semana você vai lavar roupa. Você tem que planejar na semana, se você tem um dia da semana que é só seu e do seu esposo. Eu acho que tudo isso é muito válido. Depois de um tempo que está ali só anotado e você tem que dar o ok que você cumpriu, depois vai virando um hábito saudável, a gente fica tudo mais fácil, né? Com toda Aí eu falo, a melhor sensação, né, daquele tique logo de caneta, aquela caneta marca-texto amarela, para ficar bem destacado, fiz. E assim, o mais importante é a gente pensar que não tem que dar conta de tudo mesmo, sabe? Eu acho que tem que dar conta daquilo que é mais importante, das pessoas que estão, que dependem de você, né? Das pessoas que contam com você, com alguns processos, né? Nem todo mundo tem esse domínio da jornada, dessa organização, né? Então, assim, se a pessoa não é boa em algumas coisas e você pega para você para fazer aquilo e distribui um pouco. Acho que a gente vai dentro de uma casa, é como se fosse uma sociedade mesmo, meninos tão grandes, né? Então, né, você fala, tem 3 filhos, né? Mas o Hector trabalha, ele tem 19, aí o de 16 também agora tá ajudando um pai de um amigo dele, que é marceneiro, então com montagem de móveis. Eu acho que é tudo muito válido para criar muita experiência, sabe? Eles se sentirem produtivos, isso é legal. E se a gente precisa de alguma coisa com a baixinha, tem os 2 lá, porque realmente ela não tá indo para a escola, né? Que foi quando ela foi a cliente da Rachila, né? Fátima, queria que você falasse agora para essas mulheres que estão assistindo essa edição do jornal, quais são os maiores desafios, no seu ponto de vista, do empreendedorismo? Boa pergunta. Acho que são várias, mas acho que a gente falar de coragem. Eu acho que, porque assim, disciplina é uma coisa que consistência, disciplina para o empreendedorismo, administração do tempo, e essas coisas eu tenho conseguido levar com muita tranquilidade. Então, claro que a gente tem várias coisas para fazer, mas acho que essa parte do pertencimento, né, tá aqui, tá agora, é algo que é importante para o empreendedorismo. A gente tem que estar. Eu estou aqui com vocês, né, conversando, esse bate-papo super gostoso. Tem outras coisas que vão ser feitas ao longo do dia, mas se você estiver fazendo, concentrado naquilo que você está fazendo, isso não é fácil. E essa coisa que eu falei do começo, né, o demonstrar a coragem, acho que você tá se sentindo corajoso, que aquilo vai dar certo, que aquilo é o que você precisa fazer naquele momento. Eu falo que a conexão com o divino tem que acontecer o tempo inteiro, então você demonstrar coragem, a qualidade da sua mente, eu acho que é uma das maiores dificuldades para qualquer pessoa, porque a gente realmente tem muitas distrações, tem várias coisas que podem ir acontecendo ao longo do percurso ali, mas se você conseguir administrar essa qualidade, digamos assim, né? Você trabalhar esse conceito de estar presente e de estar demonstrando essa situação que você está segura do que você tem para fazer ali, porque você sabe aonde você vai chegar. Eu acho que é a parte mais desafiadora aí para quem está empreendendo, para quem está tendo que administrar essa situação de empreendedorismo. Acho que é isso.
Com certeza. Nossa, Fátima, você já entregou várias dicas na entrevista, mas eu ainda quero te pedir uma última dica para as mulheres que querem começar a empreender, para as mulheres que estão te assistindo na entrevista. Qual dica você pode entregar para elas? Eu acho que tem uma regra de ouro, até que eu estava falando do livro do 10 vezes, sabe? Eu acho que a gente, para tudo que a gente vai fazer, se a gente conseguir potencializar mesmo, né? Potencializar e agir imediato. Eu tenho que falar com 30 pessoas todos os dias. Exemplificando, seria isso. Eu tenho que colocar, às vezes, 60 pessoas na lista, ou 70 pessoas nessa lista. Então, sempre que você pensar em potencializar e fazer a ação imediata, é essa a clareza que você tem que ter, né? A questão da disciplina e da consistência valida isso que eu tô falando. É você tentar sempre aquilo que você for fazer, potencializar. Eu quero falar com carinho com a pessoa. Então, eu vou me colocar no lugar dela. Como ela gostaria de receber essa informação que eu preciso passar? Potencializa isso por 10. Não importa se você, em algum momento, achar que você está sendo muito melado, muito carinhoso, não importa. Acho que quando você puxar para essa parte da afetividade, é 10 vezes mais valioso daquela forma que você está falando, do que se você estivesse fazendo meia boca, digamos assim. Então, acho que quando a gente consegue fazer essa regra, né, da potencialização e da ação imediata, eu acho que é uma regra de ouro, pelo menos para essa questão de prospectar, para ter cliente novo todos os dias, é uma das regras que é uma das dicas que eu não poderia deixar de falar para vocês, que para mim tem dado muito certo. E acho que qualquer segmento a gente precisa de cliente novo todos os dias e alimentar esse funil da venda. Né? Eu que adoro falar de vendas, eu acho que o vendedor ele resolve dor, ele resolve aquilo que o cliente está precisando. E quando a gente está rodeado de parceiro, então, aí fica muito mais fácil, porque às vezes a dor daquele cliente é algo que você consegue solucionar, não com aquilo que você fornece, mas você tem um grande parceiro que você confia para indicar. Eu acho que é isso, a regra de fazer 10 vezes com mais potencialidade, com mais ação, aquilo que você está almejando. Uma regra de ouro Nossa, essa. regra de ouro. Para quem está assistindo, tem uma tarefa de casa, que é assistir desde o início, com o caderno na mão, anotando essas várias dicas que a Fátima já entregou para a gente hoje. Exatamente. Gente, incrível. Nossa, muito obrigada, Fátima. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, né? Pela sua disposição, pela sua generosidade. Eu que agradeço o convite. Quero mais. Eu adorei falar um pouquinho com vocês. Espero que logo a gente muito consiga fazer isso tomando um café juntas, que seja aqui no coworking. Ou porque que eu não seja sei almoçando em algum lugar. Eu não sei quando que você está assistindo a gente, né? Que data que você está nos assistindo, mas atualmente nós estamos hoje no dia 28 de julho de 2020, estamos passando por uma pandemia, onde está todo mundo enclausurado dentro de casa, a gente não pode sair por causa do vírus, então pode ser que você assista esse vídeo, né, 5 anos depois. Então por isso que a gente está falando, que a gente gostaria muito de se encontrar, tomar um café, porque isso atualmente a gente não está podendo fazer, mas por uma causa maior. Então, eu gostaria de finalizar agradecendo novamente a presença da Fátima. Eu tenho certeza obrigada. Que ela contribuiu imensamente com dicas valiosas, dicas de ouro, e que toda mulher empreendedora ou toda mulher, né, que quer fazer uma mudança na sua vida, quer escrever a sua história de uma maneira diferente, tem sim que ouvir o que a Fátima trouxe pra gente, que é algo que assim, não tem como mensurar. Muito obrigada, Fátima, mais uma vez. E espero ter outros encontros e cafés, que a gente se encontre. Muitos almoços, que a gente fala nos grupos de network, que a regra do network é não almoçar sozinho, sempre conhecer um pouquinho mais do que seu parceiro está fazendo, do momento dele, das promoções dele. E aí, logo a gente vai poder voltar a almoçar e tomar os cafés juntos, tá bom, menina? Se Deus quiser, uma entrevista presencial. Gratidão. Muito obrigada, Fátima. Então, a gente se encontra nos próximos vídeos. Bruna, quer deixar o recadinho final falando do YouTube e tudo mais?
Sim, por favor, você tem uma tarefa, além de assistir tudo e anotar no seu caderno, você tem uma tarefa. Deixa aqui embaixo pra gente nos comentários uma nova ideia que a Fátima te deixou aí ao longo da entrevista. Coloca aqui pra gente nos comentários. Curta o vídeo, compartilha com a sua amiga empreendedora. Aqui na legenda você tem vários links, tanto das nossas redes, tanto para conhecer melhor a Fátima também. Então, fica o convite para você conhecer as nossas redes também. Se você ainda não segue a gente no Instagram, você está perdendo. Então, corre para o Instagram, @vocêbemsucedida. E a gente se vê no próximo vídeo por aqui. Isso aí. Tchau, gente!